Um dos grandes males na vida dos seres humanos hoje são as preocupações. Elas constituem um desperdício de energias, porque é uma atividade mental muito grande para nada, que apenas desgasta, cansa, desmotiva, estressa e irrita, porque pessoas preocupadas se irritam mais fácil e se estressam mais fácil, porque em sua mente existe um turbilhão, estão sempre demasiadamente preocupadas e ocupadas com aquilo que pode acontecer ou não. E isso é o mais bizarro, porque o que são as preocupações, no fim das contas? É se ocupar com algo que ainda nem aconteceu. É uma pré-ocupação, se ocupar antes do evento se dar. E o que acontece assim? O ser humano acaba se boicotando, porque em vez dele esperar calmamente, naturalmente e com paciência as coisas acontecerem, ele vai se preocupando e vai se estressando, vai gastando energias, vai se irritando. E assim ele acaba diminuindo a sua possibilidade de ter uma boa performance na hora do ato de fazer o que precisa ser feito. Eu sei que é fácil falar isso, eu também me preocupo, em determinados dias também ando irritado por causa disso, mas eu vivo fazendo um exercício comigo mesmo para me libertar das preocupações, porque elas são sanguessugas, elas drenam o meu sangue e não me trazem nada de bom. É um fardo que nós carregamos nas costas para nada, né? Então, quando eu estou muito preocupado, o que eu procuro fazer? Eu respiro fundo, fecho os olhos, seguro o ar alguns segundos, solto o ar, respiro fundo, seguro o ar, solto de novo. Assim eu procuro me acalmar. Então, quando estou muito preocupado, eu procuro fazer isso, ou eu vou caminhar. Para mim, o melhor remédio para combater as preocupações é uma boa caminhada. Quando vou caminhar, as preocupações ficam no meio do caminho e eu volto leve e tranquilo para casa. E o ser humano ele precisa encontrar algum meio dele conseguir controlar as suas preocupações, porque onde elas estão? Estão no coração do ser humano? No seu espírito? Ou estão na mente? Estão na mente. O ser humano pós-moderno, ele pensa demais, ele se preocupa demais. Então, a sua mente sempre está a 1000 por hora. E diante de uma mente super ocupada, o que acontece? Ela acaba, por fim, soterrando o espírito. Não é à toa que as pessoas não conseguem ouvir a intuição, em sua maior parte, não conseguem identificar a vontade do seu espírito, não sabem o que é vida interior, não a sentem, não a desenvolvem, não vivem em harmonia com a sua vida interior, porque as pessoas estão sempre ocupadas com alguma coisa, pré-ocupadas. Isso que é o pior. Nós precisamos nos ocupar com as coisas assim que o momento surge. Assim que o instante exige de nós a ocupação com as coisas. Mas quando nós nos preocupamos, né, antes do momento exato, nós estamos queimando energias à toa, estamos nos boicotando, estamos nos cansando e corremos o risco de não conseguirmos nos sair bem na hora H, quando precisamos resolver o problema. Então isso acontece muito. Muitas pessoas falham na hora de resolver uma determinada coisa porque já estão extenuadas. Dias antes já viveram de tal forma esse problema, se preocupando com ele, que na hora H não conseguiram fazer coisa alguma. Estavam cansadas, exaustas, exauridas, sem energias, irritadas, estressadas. Então, infelizmente, isso acontece na vida desse ser humano pós-moderno, que vive sempre numa correria, correndo atrás do tempo, atrás do relógio,
atrás das atividades, atrás dos problemas, muitas vezes eu me pergunto, será que essa vida que nós vivemos vale a pena? Será? Para mim não vale. Para mim não vale. Por isso que eu fiz algumas opções em minha vida para ao menos tentar minimizar os problemas e as preocupações. Eu também tenho preocupações, eu seria hipócrita se eu dissesse que não. Em determinados dias também estou irritado, mas eu procuro fazer todo um trabalho interior para minimizar o efeito das preocupações em minha vida. E o que eu procuro fazer é pensar menos e sentir mais. Eu procuro ouvir mais o meu espírito, a minha intuição, aquilo que está nas profundezas do meu ser. Ou seja, eu procuro abrir o meu coração. Quando nós mergulhamos nessa cavidade interna do ser, nós ficamos mais tranquilos, mais calmos e serenos. Porque aqui embaixo, nas profundezas do ser, tudo é mais perene, mais calmo. Mas aqui na mente existe sempre um caos. O espírito ele é como a profundeza dos mares, movimentos lentos. Já a mente humana ela é como a praia onde as ondas quebram, nos rochedos. Né? A nossa mente é um rochedo à beira do mar, onde a água está sempre fazendo barulho, onde as ondas estão sempre estourando. E existe toda aquela espuma que faz com que o indivíduo não consiga discernir as coisas, não consiga separar o certo do errado, o joio do trigo. Daí ele se confunde, ele se estressa, ele se irrita e não consegue resolver os problemas e vive preocupado com eles, se ocupando antes do tempo. Então, as preocupações são um mal na vida do homem pós-moderno. E uma coisa vocês podem ter certeza: se nós nos preocupamos muito, nós também vivemos menos. As preocupações nos matam mais cedo, porque quando estamos sempre preocupados, vivemos sob uma tensão, e essa tensão vai nos matando, vai debilitando nossos órgãos, a nossa calma, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Toda essa pressão, ela é como uma tempestade que vai sacudindo todo o nosso ser, a nossa forma de pensar, e isso é prejudicial. Nós não podemos viver no meio de uma tempestade de preocupações. Nós precisamos esvaziar a nossa mente e ouvir o que existe nas profundezas do nosso ser. Ali está a paz, a harmonia, a beleza, a tranquilidade, o sossego, a tranquilidade. E quando nós ouvimos o nosso ser e deixamos ele influenciar a mente e os pensamentos, os próprios pensamentos se tornam mais serenos e as preocupações acabam reduzindo em nossa vida. Então, pessoas demasiadamente preocupadas não conseguem ouvir o seu espírito e a sua intuição, não permitem que essa paz interior abarque a mente, expulsando as preocupações, os pensamentos excessivos, as incomodações, as irritações, porque tudo isso é algo mental. Tudo isso é algo mental. Os problemas estão na nossa mente. Os problemas não estão no nosso espírito. O nosso espírito é a solução, é a cura, é a paz, é a tranquilidade, mas infelizmente as pessoas não ouvem o seu espírito, porque estão sempre preocupadas com coisas externas. E daí não sobra tempo para ouvir o seu espírito. Sem falar que existe uma poluição no entorno da Terra, de formas de pensamentos, como Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Tudo que nós pensamos, falamos, sentimos, assume uma forma nos planos mais próximos da Terra. E essas formas, por sua vez, assediam os seres humanos. Então as preocupações, elas são formadas por formas de pensamentos. As preocupações são como entes
que os próprios seres humanos lançam no ar. É uma energia ruim, ela vai se aglutinando em centrais de forças. E quando o ser humano está preocupado, ele acaba se sintonizando com essas centrais de forças que estão no plano astral terreno. E assim, essa energia acaba encontrando um aterramento no indivíduo. E em determinados casos podem tomar conta dele completamente. Ele pode ficar possuído pelas preocupações ou outras formas de pensar. Então, é preciso tomar muito cuidado no que nós nos sintonizamos. No que nós nos sintonizamos. Não é à toa que Abdrushim disse: purificai o foco dos seus pensamentos para que possas viver em paz. O que é purificar o foco do pensamento? Pensar menos e deixar o espírito, a intuição influenciar a mente, para que ela fique serena. Então o ser humano se sintoniza em coisas boas, em coisas positivas. E assim também ele alcança a paz, a harmonia e o equilíbrio. E consegue vencer as preocupações. Mas quem não tem vida interior, ele é tomado, ele é possuído pelas preocupações. Elas tomam conta do sujeito. Se ele não consegue promover uma harmonia dentro de si, um equilíbrio entre mente e espírito, porque a mente não é o ser, a mente não é o espírito, ela é apenas um instrumento e ela deve servir ao espírito e não às formas de pensamentos ou às influências externas que agem sobre a mente. O ser humano precisa pensar menos e sentir mais a vontade do seu espírito. Então ele vive de forma mais serena e equilibrada e se preocupa menos e adoece menos, porque as preocupações fazem com que o ser humano fique doente. As preocupações realmente constituem um grande mal na vida das pessoas hoje em dia. E é preciso se cuidar diante disso. É preciso fazer todo o possível para que nós possamos minimizar as preocupações em nossa vida e possamos ter uma maior qualidade de vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!